Oh, começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, já está começando mais uma agenda eletrônica, né? Point Mix, sexta-feira já para animar o seu final de semana. No nosso programa hoje a gente vai falar sobre como conciliar carreira e maternidade. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou Priscila Guscuma, ela que é especialista em negócios e palestrante. No quadro A Alegria de Ser Você, Dani Costa, mentoring e palestrante, vai falar sobre o nosso inimigo é o medo. E mais, vamos falar sobre as doenças e como cuidar da nossa pele. E convidamos a doutora Nura Rebelo. Ela já está aqui nos nossos estúdios também e vai passar dicas interessantes para a gente. Mas agora já vamos começar com música para animar o nosso programa. Aqui na Rádio Exclusiva FM. Delícia começar nosso programa com música, né? Muito bom. Aqui a nossa produção toda animada, gente. Vocês tinham que ver a gente cantando aqui a música. Saudades, né? Saudades mesmo. Ainda nessa época de pandemia, a gente está com saudades de música, festa, amigos, enfim. Gente, já para começar nosso programa, eu queria mandar um beijo para Débora Deiros. Queria agradecer. Ela que cuida dos meus cabelos, né? A gente fez uma mudança aí, agora eu estou de cabelo curto. Queria mandar um beijo para ela, porque ela é daquelas profissionais que gosta muito do trabalho. Ela é visagista, stylist, maravilhosa Débora, um beijo para você. E quem quiser conhecer o trabalho dela é @Estúdio Débora Deiros. Vai lá fazer uma mudança, mudar a cor do cabelo, mudar o corte, enfim, é sempre bom a gente fazer uma mudança, né? Principalmente nós mulheres. Um beijo para você, Débora. Obrigada aí por você cuidar dos meus cabelos com tanto carinho. Bom, e já quero começar nosso programa então com o nosso quadro, né? A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante. A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante. Muito bem, já começando o nosso quadro. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Mabel? Bom estar ao vivo aqui, né? Vamos lá. Aliás, a Dani abandonou a gente semana passada. Abandonou entre aspas, porque ela mandou um vídeo aqui muito interessante, né, de autossabotadores. Obrigada, viu, Dani? Sempre com conteúdo bacana. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui, estar Mas reverberando. É bom sempre, né? Pessoalmente, né, Dani? Sempre falo, né? É muito bom a gente estar aqui ao vivo, né, fazendo o programa. Dani, então, hoje a gente vai falar sobre meu inimigo é o medo. Isso mesmo, Mabel. Vamos falar sobre essa emoção que, de alguma forma, nos acompanha aí no decorrer da vida, né? É uma emoção que muitas vezes nos impede de fazer escolhas. Quem nunca, né, deixou de fazer alguma escolha na vida porque sentiu medo, teve medo, e aquele medo paralisou e muitas vezes impediu de que ela desse um passo à frente ou de que ela escolhesse algo diferente na vida, né? Aliás, eu acho que o medo, até a gente estava falando nos bastidores, né? Alguns medos realmente a pessoa tem mesmo já, medo de mudar de emprego, medo de mudar de vida, porque a pessoa fica naquela, será que eu vou fazer uma boa escolha? Será que essa mudança vai ser boa para mim? Então, o tempo todo, acho que a gente realmente lida com os medos, né? Mas tem alguns medos ocultos também, né? Sim. Eu queria que a gente falasse isso. Eu acho que a maioria deles são, na verdade, né? Porque São. às vezes a gente não admite, né? Não admite que está com medo, ou às vezes, Isso porque o mesmo. simples fato de, às vezes, você não querer fazer algumas mudanças já é um medo, né? É que, na verdade, Mabel, como a gente estava conversando, o medo ele é uma emoção primária. Então, ele está muito ligado ao nosso cérebro reptiliano. Né? É uma emoção que a gente usava muito lá nos primórdios, porque a gente estava num contexto muito natural de vulnerabilidade. Então, o medo acionava na gente certos mecanismos, né, neurocomportamentais. Então, libera, né, substâncias químicas, dá aquela acelerada, né, no batimento cardíaco. Então, algumas reações que a gente costuma ter quando percebe essa emoção de medo, a gente mantém hoje em dia. Naquela época, né, lá nos primórdios, ela era necessária. Por quê? Ela era usada no sentido de nos proteger. Como um alerta, né? Exatamente. Então, qual que era a primeira reação? Fugir. Né? Então, junto com essa reação, vinha o medo, a necessidade de fuga e tudo que a gente percebia no nosso sistema para viabilizar a sobrevivência e a proteção. Né? E hoje a gente não mudou muito, a gente ainda aciona esse mecanismo de forma
instintiva quando a gente se percebe em alguma situação ou cenário que nos lembra algo de perigo, algo de que a gente está se colocando em risco. Então, qual que é a nossa primeira reação? Acionar o mecanismo de medo. Então, a gente faz muito isso. E o nosso cérebro, o que ele começa a fazer? Ele começa a procurar, quando a gente está numa determinada situação, algo parecido, alguma situação similar que a gente tenha vivido, uma situação de perigo, né, ou vulnerabilidade de risco. E aí, às vezes, aconteceu algo lá na infância, alguma situação apareceu ali, o nosso cérebro vai fazer essa busca e aí vai conectar, muitas vezes, com esse mecanismo de medo, e a gente aciona isso. Quando a gente aciona, a gente tem uma tendência a fugir, né? Porque isso é meio automático. Então, a gente tem uma tendência a fugir, por isso a gente fala de, muitas vezes, ser um implante distraidor, né, da gente, do estado de presença, de quem a gente é de verdade, das possibilidades que estão disponíveis. Então, às vezes, nos paralisa, muitas vezes, né, de tomar decisões, de fazer com que a gente venha, de repente, fazer uma escolha, como você trouxe aí, de mudar de vida, ou mudar de cidade, ou mudar de emprego, qualquer mudança. E se vem o sentimento, a emoção de medo, é importante a gente fazer perguntas, né? O que está por trás desse medo, né? O que está movendo isso? E outra coisa que eu ia te perguntar, está relacionada de alguma forma à autossabotagem? Então, também? na verdade, quando a gente olha para o medo como um implante distraidor, ele está conectado, sim, a uma autossabotagem. A gente, às vezes, se sabota. Porque a gente estava falando, né? Semana passada você falou, até inclusive no vídeo, sobre autossabotagem, né? E várias vezes a gente se sabota em algumas coisas, sim, né? Sim, o medo é uma das formas, né, da gente se autossabotar. Então, vem essa emoção e todo o mecanismo que é acionado para a gente fugir, a gente se distrair da gente mesmo. E eu até acho legal a gente falar, nessa época que a gente está da pandemia, né, que a gente estava comentando isso nos bastidores, como é importante a gente se manter com a nossa mente totalmente saudável nesse sentido, né? Sim, da com gente certeza. mesmo se ajudar de alguma forma, sei lá, inconscientemente, ou até mesmo ter a consciência plena do que a gente está falando, ou pensando, para pensar positivo, né? Porque a gente já está vivendo um momento muito difícil. Então, se você ficar o tempo todo com ideias, com pensamentos negativos, ou com aquele medo absurdo também da doença, né? Que a gente está aí com essa pandemia, com esse vírus, enfim, que não acaba nunca. Sim. E aí eu imagino que tem muita gente com o medo, né? Com medo de pegar a doença, medo do que pode acontecer, medo do se pegar vai piorar. Enfim, a pessoa já vai lá na frente. Eu acho que isso também só acaba piorando, impulsiona, né? Na verdade, impulsiona, né? E você se coloca no espaço ali de muito mais disposição à doença. Tem até uma pergunta, né? Uma expressão que a gente diz assim: ela teve tanto medo que acabou atraindo o pesadelo. Então, quem nunca, né? Às vezes, Sim. por uma situação de medo, acabou atraindo o seu próprio pesadelo. E a gente, conectado com a emoção do medo, acaba atraindo mesmo essas pessoas que vão reforçar essa emoção. Que aí a gente chama, né, muitas vezes são aqueles cenários, né, que surgem dos vilões, né, aquelas situações que a gente, meu Deus, mas por que está acontecendo isso? Então, é hora de você parar, refletir e perceber o que está movendo isso, o que está por trás desse medo. Tem alguma memória que está sendo acionada nesse momento? Às vezes, é claro, eu sei que não dá para fazer isso de forma, né, às vezes, consciente. Então, por isso que é muito importante a gente se autoconhecer. A gente, nesse momento, está num trabalho de fortalecimento da nossa mente, né, de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, de ganhar autoconfiança, trabalhar a mente para que a gente esteja presente e fortalecido, para não entrar em situações e emoções que vão nos distrair da gente mesmo, ou criar um cenário externo que não necessariamente é aquele que a gente deseja, né? Isso é verdade. A gente tem falado muito aqui também sobre essa questão, e você falou sobre o poder o poder da nossa mente, né? Sim, sim. Que absurdamente, por mais que a gente fale que não,
mas ela acaba, de certa forma, fazendo uma... Nos traindo, né? Exatamente. A mente mente. A mente mente. Nossa, essa frase realmente é boa. Por isso que eu falo, vocês têm que prestar atenção para a gente, né? Não, porque o tempo todo, né? Às vezes a gente... Por isso que eu falo como é importante esse trabalho de autoconhecimento que você vive falando, a gente está falando aqui sempre no programa toda sexta-feira. É muito importante porque faz você se conhecer e automaticamente você ter o controle, né? Digamos assim, dos seus pensamentos, do que você quer, do que você sente, enfim. E perder esse medo absurdo também, que a gente sabe que atrai de certa forma, né? Sim. A gente já tem visto aí vários casos de realmente você acabar atraindo, porque a nossa mente realmente faz isso, né? É isso. Indiretamente acaba fazendo de uma forma ou outra. São vários mecanismos que são acionados, e ali no final é o físico, né? O nosso corpo se direciona justamente para aquilo que a gente está evitando. Exato. Então, por isso que é uma distração da gente mesmo, Exatamente. né? Tem algum exercício específico que a gente pode fazer, Dani? Tem. Eu trouxe hoje 2 ferramentas, legal. tá? Sempre, tá vendo? Eu gosto da Dani porque ela já traz ferramentas, gente. Ó, se você está acompanhando toda sexta-feira, você sabe muito bem que a Dani sempre traz ferramentas novas para a gente e para a gente estar usando, né? Para poder melhorar, para poder... Exatamente. Enfim. Quais são as ferramentas, Então, Dani? a primeira é uma pergunta, né? O que eu estou evitando criar na minha vida e na minha realidade por conta do medo que eu estou escolhendo? O que eu estou evitando criar na minha vida e realidade por conta do medo que eu estou escolhendo? E a outra tá? É um comando que a gente faz para a mente, tá bom? Na minha mente só fica as emoções, os pensamentos e sentimentos que eu quiser. Na minha mente só ficam... Eu falo que é como se fosse você imaginar a sua mente como se fosse a sua casa. Você convida qualquer pessoa para a sua casa? Não, claro né? que não. Então, na minha mente só ficam os pensamentos, sentimentos e emoções que eu quiser. Ó, tá vendo? Super importante isso, hein? E é verdade, né? Assim como na nossa vida, só fica aquilo que realmente, É isso. que realmente importa. E a gente traz Quem a não for, vai embora. liderança, né? Então, essa autoliderança. Quem está no comando? Porque Verdade. se você deixa sua mente no comando, todas as memórias, tudo aquilo que a gente foi influenciado, são eles que estão comandando, e não é a gente, a nossa mente consciente, né? Que a gente fala, nosso estado de presença, né? O ser presente, né? Nossa, isso é muito importante. E aí a gente consegue ter o controle, né, digamos Sim. assim, do que está acontecendo e tudo mais, né? Exatamente. Muito importante. Então vamos com essas 2 ferramentas da Dani, gente. Vamos fazer durante a semana, que é mega importante, né? Porque eu falo, a gente tem que colocar em prática, né, Dani? Isso mesmo, Tentar Abel. usar. E é difícil, viu? Não vou dizer para você que é fácil. Mas a gente consegue, né? E assim, muitas das terapias trabalham a vocalização, né? Da gente se ouvir, Sim. a gente ouvir. Mas é super repetidas diferente, né? vezes, Faz a entendeu? diferença. Com certeza. Faz a diferença você estar na frente do espelho e falar, né? Porque é como se fosse um comando mesmo, É né? isso. E a gente está ali passando, internalizando aquilo dali, passando cada informação para a célula, molécula, gerando um novo comportamento. Eu falo que algumas frases de efeito até mudam. Você pode olhar seu rosto, a tua posição, a tua postura, isso já muda quando você Sim. usa alguma dessas frases, né? Exatamente. Então é muito importante a gente ter consciência Não, disso, e você né? se escutar, o comando ele chega, né? Exatamente. Você consegue entender também melhor a frase, né? Exatamente. Porque às vezes quando você fala é uma coisa, mas quando você para pensar a frase é diferente. Isso mesmo. Aí você entende exatamente o que está falando, né? Exatamente. Muito bem, Dani. A gente falou, eu acho que a gente deu o recadinho, né? Com certeza, foi Muito bem. muito bom falar sobre o medo, né, que é um implante distraidor, né? Sim. E fazer perguntas também. O que Sim. está por trás desse medo? Esse medo está me protegendo de algo? Esse medo está muito conectado à minha sobrevivência? Ou ele é imaginário? Ou ele é irreal? Né? A que memória está ligada a isso?
Faça perguntas, se pergunte. Na hora o teu inconsciente traz a informação para você, né? A gente é mágico. Não, isso é verdade. Dani, então passa pra gente as tuas redes sociais. E fala claro. do Clube do Livro, que a gente falou na semana passada, mas acredito que vai ter, né? Então, na verdade, começou essa semana, Tá. né? A gente teve o primeiro Sim, foi encontro no na dia 1º de junho, terça-feira. né? Isso. E aí, a gente, algumas mulheres, teve muitas mulheres, né? Algumas mulheres já Engraçado, eu ia te escolheram, né? perguntar isso. O público é mais feminino ou mais masculino? Não, na verdade é aberto para todo meio. mundo. Não, mas é, o pessoal que te procura mais. é mais mulher. O meu Mais público, mulher. a maioria é feminino. É engraçado, né? Porque eu vi umas pesquisas esses dias falando sobre essa questão de autoconhecimento e tudo mais. Sempre o público, a maioria é feminino mesmo, né? A mulher, ela busca bastante, né? Mas eu se espero conhecer. que chegue a igualar, É. né? Porque os homens também precisam. E é importante, né? Mas eu acho que o homem ainda fica com um pouquinho de receio. Mas eu acho que eles também se protege gostam mais de procurar. também, né? Tem um pouco Acho isso. que tem uma né? resistência ainda. É isso. Mas tem bastante público feminino. E o Clube do Livro é bacana, porque nessa edição eu trouxe um livro da Catherine Ponder, que é uma que especialista em desenvolvimento humano. Muito e ela bom. traz muitas ferramentas, né, de PNL, mas também frases afirmativas. Legal. E também trazendo a gente, abrindo a nossa mente. O título do livro é Abra Sua Mente para Receber. Porque a nossa maior dificuldade é o receber. E o receber está muito ligado à prosperidade. Quando a gente aprende a receber, a nossa vida se torna mais próspera. Então, é todo esse contexto que o livro traz. E a gente começou, né, o primeiro encontro nessa terça. Acontece todas as terças, às 8 horas. Eu faço pelo Zoom e legal. fica gravado. Então, quem não pode participar, pode assistir depois, porque recebe a gravação. Porque às vezes é difícil no ao vivo, né? Às vezes, por mais que a gente se agende, às vezes a gente não consegue, né? Mas pelo menos vai estar gravado e a pessoa consegue Isso. escutar depois. Exatamente. Legal. E depois vê se você faz algum evento para os meninos, só para os meninos. Com certeza. Eu acho que é Uma legal a masculina. ideia. Boa, né? boa Eles já sugestão. Faz uma chamada, né? Só para os homens. Bacana, muito bom, Mabel. Não tem o clube da Luluzinha? Isso mesmo. Tem o Vai Clube ter do Bolinha. do Clube do Bolinha agora de autoconhecimento. Isso mesmo. É legal. Obrigada, viu, Dani? Obrigada Redes a você, sociais? querida. Plataforma no Instagram, plataforma da.vida. E o meu Instagram, desculpe, o meu Instagram pessoal é Dani Coste, tá? Você vai colocar, é dani.costa.oficial. E eu estava confundindo com e-mail, desculpa, gente. dani.costa.oficial no Instagram. E o Plataforma da Vida é plataforma da.vida. Tem que ter o da, senão você não vai localizar lá, tá? Plataforma da.vida. Isso, Muito isso. bem. Lá tem bastante coisa, gente. Então, entra lá no Instagram, que tem bastante conteúdo, dicas, que sempre é bom escutar, né? Umas Exatamente. frases que a Dani coloca lá. Muito legal. Obrigada, viu, Dani, Obrigada mais uma a você, vez. querida. Vamos, então, de música e daqui a pouquinho a gente volta. Tudo bem, música aqui no nosso programa sempre, né, gente? Para deixar você bem animado. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, né? Que é a nossa pele, gente. Os cuidados que a gente tem que ter. E a gente vai falar também de algumas doenças que aparecem por conta do clima louco que a gente está vivendo. Uma hora é calor, outra hora é frio, enfim, a gente fica nessa loucura. E a gente convidou para falar sobre esse assunto a doutora Nura Rebelo, ela que é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, residência de Clínica Médica na FMABC e residência de Dermatologia pela FMABC. Olha que legal, gente. Eu estou aqui com a doutora Nura, tudo bem? Tudo bem, Mabel? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada a você por aceitar o nosso convite, doutora. Imagina. E para falar sobre um assunto que é legal, né? A gente cuidar da nossa pele, né, doutora Nura? Sim, com certeza. Eu falo assim, sempre aquele clichê, mas a pele é o nosso maior órgão, né, do corpo humano. Então, a gente tem que cuidar, tem que ficar de olho, tem que passar em consulta com um dermatologista. A gente tem que investir na gente, tirar um tempinho do nosso tempo para cuidar da nossa saúde também. Às vezes as pessoas ficam muito condicionadas aí num cardiologista, num endocrinologista, cuidar dessas outras doenças e acabam esquecendo de passar em avaliação com um dermatologista. É importante ver pintas todo ano, né? Cuidar de uma descamação, alguma doença de pele que tenha, que às vezes você vai deixando passar e não tem um tratamento adequado. Qualquer sinal, né, que a gente vê diferente na nossa pele é um sinal de alerta para procurar o profissional, né? E eu sempre gosto de trazer no nosso programa
profissionais da área de dermatologia para falar, porque realmente são assuntos assim que a gente vive no dia a dia, né? E aí eu estava falando desse tempo louco que a gente está vivendo. A gente tem aí outono, inverno, primavera, enfim, mas agora especificamente nessa época a gente não sabe mais, né? Porque o tempo muda o tempo todo e faz aquele frio e depois está fazendo calor e volta de novo. Quem sofre com isso? A nossa pele, né? Se a gente não toma todos os cuidados, a gente acaba tendo alguns probleminhas. Eu queria que a gente falasse de algumas doenças que existem, assim, as mais comuns, digamos assim, que devem frequentar também, inclusive, a clínica onde você trabalha, enfim, né? Queria que você falasse para a gente algumas que a gente pode citar. Então, acho que assim, o dia a dia acaba sendo várias doenças em comum, várias queixas comuns. Uma das principais que a gente vê assim no dia a dia no consultório é a acne, né? São as espinhas. Então, é uma queixa super comum, principalmente em jovens, mas também em mulheres adultas. E isso é muito intrigante, porque às vezes as mulheres chegam para a gente no consultório, mulheres de 35, 40 anos, falando: doutor, eu não tinha espinha na infância, não tive na adolescência, e agora, mais velha, que eu comecei a ter espinha. E é um quadro super comum, que é a acne da mulher adulta. Olha, tá vendo? E aí, vários devem ser, obviamente, quais são os, digamos assim, os fatores? O estresse, né, é um fator muito importante na exacerbação do quadro. Alterações hormonais sistêmicas devem ser excluídas também, como, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, que é uma síndrome ginecológica que dá alterações na pele também. A alimentação deve ser controlada, então alimentos com alto índice glicêmico, muito gordurosos, acabam piorando um pouquinho também as espinhas. E hoje em dia o que tem agravado um pouco também é a máscara, né? Nossa, a gente falou, inclusive, sobre isso, né? Como a máscara realmente faz uma diferença. Você pode ver, gente, tirou a máscara, chega em casa no final do dia, é aquela coisa, né? A máscara acaba retendo muita a nossa saliva, né? Sai água e acaba deixando a pele muito úmida. Isso vai piorando também o quadro das espinhas, então é uma coisa que a gente está tendo que lutar agora nessa pandemia. Nessa época que a gente está vivendo, né? E você vê que são vários fatores, então tem que prestar atenção. Aí as mulheres na fase adulta, né? São pontos hormonais, algumas é alimentação mesmo, as pessoas não percebem, mas tudo que você come realmente está refletido na sua pele, né? Porque às vezes a gente fala, mas não é por falar, realmente aquilo que você come, tua pele é bonita porque você está se cuidando também, né? Você está bem hidratada, você bebe bastante água, você consome alimentos saudáveis, automaticamente o teu organismo ele está funcionando bem, né? E aí acaba refletindo numa pele bonita, digamos assim, bonita e saudável, né, doutora Nora? Sim, com certeza. Eu acho que a alimentação é um ponto fundamental em todos os aspectos da nossa saúde, né? Sim. E a pele não é um órgão que fica fora disso. Então, assim, ingerir alimentos como frutas, vegetais, frutas principalmente ricas em vitamina C, morango, limão, mexerica, comer bastante brócolis, cenoura, são alimentos que ajudam. Nozes, amêndoas, são alimentos ricos em vitamina E, em selênio, são antioxidantes, ajudam também na pele. Muito bem. E não podemos deixar de fora a ingestão de líquidos, né? A ingestão hídrica do dia a dia. Óbvio que cada um tem uma demanda diária, né? Você tem que passar também, se você tem uma pressão alta, uma insuficiência cardíaca, alguma outra comorbidade, é importante você ter uma orientação do seu médico quanto a isso também. Mas, de forma geral, a gente fala que pelo menos 2 litros por dia para a nossa pele ajuda muito. Mantém a pele hidratada, ajuda a deixar uma barreira cutânea mais saudável, ajuda a impedir que a gente tenha agressões externas, né? Protege contra fungos e bactérias do dia a dia também. Tem gente que não gosta de beber muita água, né, doutora Nora? Eu falo, Eu conheço um várias hábito. pessoas que não gostam de água. Aí eu falo, gente, tem que beber água, pelo amor de Deus. Se eu não ando com a garrafinha do lado, eu não bebo. Eu não fico com adianta, a garrafinha eu tenho que também para ficar cima e para carregando. baixo. Mas é bom, porque você acaba hidratando mesmo a pele, né? A pele, o organismo, né? Que ele precisa de água. Com certeza. E aí tem que, pelo menos, aos pouquinhos, você vai... No começo é meio complicado, mas depois você vai pegando Vai o hábito, né? adaptando, A gente estava falando também nos bastidores sobre o couro cabeludo, né? Que tem essas doencinhas chatas que também acabam... Estresse e outros fatores também, né, doutora Nora? Exato. Eu acho que a mais comum, né, que a gente vê no consultório é a dermatite seborreica, que ela é popularmente conhecida como caspa. A caspa é uma doença que acaba piorando agora no inverno, né? A gente
acaba esquentando um pouquinho a água do banho por causa da temperatura mais fria, e isso é uma coisa que agrava bastante a caspa. Outros fatores externos, como, por exemplo, dormir com o cabelo molhado, usar boné muito tempo, gorro, coisas que acabam retendo umidade no couro cabeludo, também pioram. Que acaba esquentando também, né? Exato. Tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas com muita frequência, estresse, todos são fatores que pioram a caspa. E eu sempre falo que a caspa, ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, se você tiver um acompanhamento adequado com o dermatologista, a gente consegue manter um quadro bem estabilizado e, às vezes, até entrar em remissão por longos períodos. Olha, e são casos assim que às vezes a gente passa batido, mas é do nosso dia a dia mesmo, né? Você pode ver o estresse que nos acompanha, né? Eu acho que todos, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, né? Que a gente vive num estresse, além do trabalho, é a preocupação, é ficar escutando o tempo todo as notícias, enfim, tudo aquilo acaba gerando estresse de certa forma na gente, né? Sim, e uma coisa que eu queria falar muito importante, doutora Nura, até para quem está nos ouvindo e assistindo, as pessoas ainda têm uma ideia errada do dermatologista, né? E eu sempre falo assim, como é importante você visitar, como você citou no comecinho, visitar o profissional a cada quanto tempo seria o ideal, doutora Nura? No mínimo, se você não tem nenhuma doença de pele, no mínimo uma vez por ano, para fazer uma avaliação das pintas. Por mais que a gente preste atenção na pinta em casa, a gente até fala na dermatologia daquele mnemônico que é o ABCDE da pinta, né? Que você tem que olhar a simetria da pinta, as bordas, para ver se as bordas estão mais regulares, a cor, para ver se ela é de uma cor, 2 cores, 3 cores, o diâmetro, né? Se ela for maior de 6 milímetros, já é uma pinta que a gente tem que ficar um pouquinho mais de olho, e a evolução, conforme ela for mudando. Ela está crescendo, ela está mudando de cor, todos esses são sinais de alerta. E por mais que a gente olhe as nossas pintas em casa, o médico dermatologista é o que é capaz, né? A gente tem até de identificar, né? E Exatamente. pedir exame, se for o caso, né? A gente tem um aparelho no consultório que chama Legal. dermatoscópio, que ele aumenta em até 10 vezes as pintas. Então, a gente consegue ver estruturas que refletem mais a parte profunda da isso é muito pele. Então, é importante, Legal. pelo menos uma vez por ano, ter essa avaliação de um médico capacitado. Porque a gente fala de vários outros especialistas, né? A gente procura porque é urgente, né? Mas a gente acaba falando pouco do dermatologista, que é uma coisa muito importante, né? Cuidar da nossa pele, até para evitar também doenças graves, né? Como o câncer de pele, que a gente até tem falado. E né? o câncer mais comum do mundo é um câncer de pele. Exatamente. Que é o carcinoma E basocelular. geralmente a pessoa vai, quando ela procura, já é num momento grave, né? Exato. Eu sempre falo, vamos prevenir, vamos procurar antes, mais tentar. importante. E aí, se você faz teu controle uma vez ao ano, visitando o dermatologista, você evita uma série de coisas e também acaba já controlando se tiver algum problema, né? Sim, E se você tiver algum sinal desses que a gente citou, nós citamos poucos, mas tem várias outras doenças, né, doutora Nora, que a gente estava falando, são diversas doenças da pele. Mas qualquer sinal que você tenha, já procura um dermatologista. Sim. A gente até estava falando nos bastidores, a gente escuta muito falar, né? Minha amiga usou tal creme, ela usa tal protetor solar. Até o protetor solar, gente, ele deve ser recomendado muitas vezes pelo dermatologista. Estou errada, doutora Não, Nora? com certeza. Porque só assim também vai identificar o tipo de pele que é adequado, porque muitas vezes acontece com a gente. A gente compra e não é legal, vamos não ficou para bom outro. na minha pele, e aí deixa de lado. Né? Porque identificar a nossa pele é muito importante. Se ela é uma pele mista, se ela é uma pele seca, enfim. E aí é bom a gente ter essa orientação, né? Sim, e é com bom a gente certeza. passar isso para vocês, gente. Procurem um profissional dermatologista para essas orientações básicas, que é a proteção da nossa pele com essa luz solar. Sim. Inclusive, os refletores que a gente está aqui já é um perigo para a nossa pele, Com certeza. não só a luz do dia, né? Com certeza. Então, para tudo isso, a gente tem que estar se cuidando o tempo todo, né, doutora Nura? Sim, sim. Eu sempre falo que cada um tem que ter uma rotina diária específica para você, individualizada. Não é porque a amiga usou um creme que esse creme vai ser eficaz para você. Às vezes você não tem indicação dele, às vezes a sua pele não vai tolerar ele, vai machucar, vai sensibilizar a pele. Então é importante você ter uma rotina para você.
nós somos indivíduos únicos, né? Cada um é Exato. uma pessoa. Então, a sua pele também merece um tratamento individualizado. Exatamente. Quero mandar um beijo para o pessoal que está assistindo, acompanhando o nosso programa, Maria Moreira, tem o pessoal de Manaus assistindo o programa, muito bom, Rai Carvalho, um beijo para vocês. Sul de São Paulo, Jardim Gaivotas, bairro do Grajaú. Um beijo para vocês, gente, acompanhando aí, muito bem. Doutora Nura, queria que a gente falasse agora, já quase encerrando o nosso bate-papo, mas queria que a gente passasse algumas dicas importantes. Por exemplo, essa questão da máscara, né? Eu sei que a gente usa praticamente, quem sai para trabalhar, principalmente, volta para casa no final do dia, a gente tem esse problema seríssimo com a máscara, né? Sim. Eu acho que a gente deve ter uma cartilha já de cuidado só para máscara, porque não é possível. Queria que a gente passasse dicas gerais, assim. Até umas dicas para o pessoal no dia a dia, como é que faz para cuidar da pele. Cada um de nós temos um ritualzinho de cuidar, mas como é importante, né, a gente fazer a higienização correta da nossa pele no começo do dia e no final, né? Porque no final também, quando a gente chega, por mais que a nossa pele esteja limpa, você passa lá aquele algodãozinho, sai aquele preto que é da sujeira da rua, né? Aquela poeira dos carros, enfim, né? E a poluição, inclusive, poluição. falando nisso, é o segundo fator responsável pelo envelhecimento da nossa pele. Então, primeiro vem o sol e segundo vem a poluição. Então, realmente, a gente está muito exposto no dia a dia. Com relação à máscara, o que eu acho importante? Sempre preferir usar máscara de algodão. Ah, tá. Evitar tecidos Já é um muito ponto, né? sintéticos, porque isso pode gerar uma alergia na pele. Então, é importante a gente procurar usar esse tipo de máscara. Se for as máscaras descartáveis, trocar com mais frequência, cada 2 horas, porque realmente vai mantendo uma umidade e essa máscara também vai perdendo a eficácia dela. Eu acho que as descartáveis, o pessoal tem que tomar mais cuidado mesmo com aquilo que você falou, né? Sim. Porque tem gente que fica com a máscara o dia inteiro. O dia E inteiro. é uma máscara descartável, né? Exatamente. Ou lava a máscara descartável, que é totalmente errado, ela tem que ser usada Meu e Deus, jogada gente. fora. Para tudo. É, Lavar já a máscara vi. descartável, sério, Já doutora vi. Nora. O pior é quando algum paciente chega no seu Exato. consultório para falar, né, doutora? Então, Chega com a máscara descartável desfiando já. meu Deus, aí você já sabe que essa máscara já foi lavada, já usou de novo. Ai, gente, não dá para entender, né? Não dá. E com relação à pele, o que eu acho importante é que às vezes a gente quer passar muita coisa embaixo da máscara. Um hidratante e um filtro solar já são suficientes e ajudam também a evitar que a gente desenvolva acne, alergias e outras coisas embaixo da máscara. Os produtos de limpeza que a gente usa também para limpar a máscara são importantes. Eu já peguei alguns casos de dermatite de contato, de alergia. Isso é o mais comum, né, por que tem produtos. acontecido. Tem que usar, assim, para pacientes que têm uma pele mais sensível, lavar com sabão de coco já é o suficiente, deixar ela bem estendida no sol, secar legal. bem antes de usar e evitar usar muito produto de limpeza na máscara, que pode também dar uma alergia no rosto. Essa é uma dica bacana, gente. Então, sabão de coco, né? Isso. sabão de Muito coco. bem. Porque às vezes eu tenho percebido isso. Às vezes você lava com, até mesmo que seja um detergente neutro, alguma coisa, mas ela sempre é diferente, né? Até o próprio cheiro já da máscara, né? Exatamente. E realmente está dando muita alergia em alguns pacientes. E aí, só de ter a mudança desse hábito Sim. da lavagem da máscara já diminui bastante e chega a assumir com a lesão. E para quem já tem uma pele mais sensível, acaba piorando mais, né? Sim, com certeza. Muito bem. Doutora Nura, eu acho que a gente passou as dicas essenciais, né? Com certeza. Mas a dica maior mesmo é que as pessoas tenham mais cuidado com a sua pele, que cuidem mais, porque eu percebo que tem muita gente que não cuida mesmo da pele, não faz aquela higiene básica de manhã e à noite, aquela questão do protetor solar, né, que é super importante. Todos os dias. Uma pergunta super comum. Eu estou de home office. Precisa? Precisa. Em casa, fora de casa, em dia nublado, com chuva. Todos os dias é dia de usar filtro solar e reaplicar. Porque ele é a principal arma que a gente tem para impedir que apareça um câncer de pele. Então, eu acho que, além da parte de envelhecimento, que a gente quer envelhecer bem, quer envelhecer com menos rugas e fica pensando no protetor, a gente tem que lembrar também da parte do câncer de pele, que é muito importante. Fora, né, a gente fala sobre a beleza, logicamente, de ter uma pele bonita, mas também a gente fala dessas doenças graves que a gente pode, né, pode evitar se a gente se cuidar. Obrigada, viu, doutora Nura? Adorei o nosso Mabel, bate-papo. Eu queria obrigada. deixar aberto para você passar para a gente contatos, redes sociais, enfim. Então, eu atendo na clínica Imove, aqui perto também, no Tremembé.
E a minha rede social é o meu Instagram, que é doutora.dra.nuradermato. Legal. Então, acha a doutora lá. Deve ter dicas no seu Instagram, algumas coisas. Muitas. Então, não tem como você falar que não tem, gente. Ó, tem aí, a gente está sempre passando dicas bacanas para você, assuntos legais que diz respeito a todos nós, né? Sim, todos os dias a gente está aí, principalmente agora nessa época de pandemia, os cuidados com a máscara e tudo mais. Com certeza. Né? Obrigada, doutora Nura. Imagina, Mabel, obrigada a você, viu? Obrigada mesmo. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Voltando agora, depois dessa música incrível, e vamos falar sobre um assunto, gente, como conciliar carreira e maternidade. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou Priscila Guscuma. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo. E você? Muito prazer estar aqui no seu programa hoje. Obrigada, viu, Priscila, você pela presença. Priscila Guscuma, ela que é especialista em negócios e palestrante, fundadora do IGDH, Instituto Guscuma de Desenvolvimento Humano, instituição com a missão de transformar pessoas, ministrou treinamentos e palestras para empresas como Porto Seguro, Shell, Local Web, Google. Muito bem, né? Aqui a nossa convidada, mais do que apta para falar sobre esse assunto, né, Priscila? A gente já até conversou um pouquinho nos bastidores, e esse assunto que eu acho muito interessante, eu já estava há um tempo já querendo trazer aqui no programa, que é para falar como conciliar carreira e maternidade, né, Priscila? Como é difícil, né? Na verdade, assim, não é complicado, você consegue, mas a gente vê que tem muitas mulheres que ainda não conseguem lidar com essa questão, né? Sim, é um tema bem polêmico, né? Então, cada um tem um ponto de vista. Eu sempre digo assim, não tem certo e errado. Tem aquilo que faz sentido para aquela mulher, né? Tem mulheres que, quando elas engravidam, elas dedicam a vida toda para a maternidade. E está tudo bem, desde que ela se sinta bem com isso, né? Tem outras mulheres que elas se sentem culpadas por estarem ali deixando um pouquinho de lado a sua carreira, né? Então, sempre é importante buscar aquilo que faz bem para essa mulher. Eu sempre digo assim, aquelas mulheres que não conseguem buscar esse equilíbrio, né, elas precisam entender que é um processo de transformação e mudança quando ela está bem-sucedida na carreira, aquele crescimento profissional, e, de repente, ela engravida. E aí muitas mulheres entram em pânico em relação a isso, né? Poxa, e agora? E a carreira? E os projetos? Calma, respira. Né? Muitas mulheres conseguem ter sucesso profissional e sucesso pessoal na maternidade porque elas traçaram ali exatamente quais eram os objetivos para cada uma dessas áreas. Então, eu sempre digo para aquelas mulheres que falam, Priscila, como que eu faço? Como que eu consigo? Primeiro, você precisa saber quais são os seus objetivos profissionais. Onde você quer estar nos próximos anos como profissional? Quais são os seus objetivos como mãe? Que tipo de mãe você quer ser? E está tudo bem traçar esses objetivos e fazer com que todos os dias você se aproxime deles. Isso é muito importante, né? E você falou bem, porque tem várias situações, na verdade, né? Aquela mulher que, de repente, estava com um cargo, acabou de ganhar um cargo, né, de sei lá, executiva, enfim, descobre que tá grávida. E aí começa o turbilhão, né, na cabeça daquela mulher, como que ela vai lidar com isso? Lidar com a maternidade e a questão do cargo, como é que vai ficar? E aí tem aquele outro lado também da mulher que já está saindo desse, né, pós-maternidade, digamos, já deu à luz, enfim, e aí vai voltar para o mercado de trabalho. E existe aquela questão, será que eu volto, será que não volto? Como que vai ser essa volta? E tem aqueles casos que a gente até estava comentando de mulheres que se dedicaram aos filhos e, de repente, num determinado momento, elas querem voltar para o mercado de trabalho. E é muito mais complicado, claro, que a gente estava falando, né, que tem a questão de atualização do mercado, a idade, uma série de questões, né? Mas eu acredito que em todas elas que a gente citou, Priscila, a gente tem, sim, um jeito de como lidar, né? Sim. O que essa mulher tem que perceber, né? Que, primeiro, ela precisa olhar para dentro dela, entender o que faz ela feliz. Parar de se preocupar um pouco com o julgamento e a crítica da sociedade, né, Mabel? Que era uma coisa que a gente estava conversando. Muitas vezes, esse próprio julgamento e crítica vem de dentro da própria família.
que, na verdade, deveria apoiar essa mulher nas decisões que ela toma e não simplesmente julgar e criticar, dizendo, poxa, mas você teve filho, vai voltar a trabalhar, vai voltar a fazer isso, e como que fica a criança? Gente, nós estamos vivendo outros tempos. Talvez no tempo da minha mãe, talvez no tempo da minha avó, a mulher precisava se dedicar 100% aos filhos, porque os tempos eram outros. E hoje em dia nós temos tanta facilidade, tanta tecnologia, tanta coisa para ajudar essa mulher, que ela tem que olhar para o momento atual. E muitas vezes essa mulher, ela fica dando ouvido para a tia dela, para a avó dela, que estão com o pensamento de antigamente. Que ela precisava ficar em casa porque ela tinha 5, 6 filhos para criar. Não dá para trabalhar e ter ali a criação dessa quantidade de filhos que ela tinha antigamente. Então, é olhar para o seu momento atual, entender que essa é a sua história e você tem que ser protagonista da sua história sem se preocupar um pouco com esse julgamento externo. Exato. E também, né, gente, assim, se você que está ouvindo aqui essa entrevista, você tem alguém na sua família que está passando por esse momento, a mulher está grávida, ou acabou de dar à luz ao bebê, ou está querendo voltar ao mercado de trabalho, seja um apoiador dessa mulher. Porque para criticar já tem um monte de gente. Né? Agora, para ajudar... Para ajudar... é difícil, né, Priscila? Estamos aqui nós. Estamos Está aqui a Priscila querendo ajudar. Mas isso que você falou é fundamental. Eu acho que o principal ponto e a solução de tudo, eu acho que é a base que você tem, né? Ou seja, como é importante nesse ponto, sempre falo, a família é fundamental, o marido é fundamental, o marido principalmente, né? Se você realmente fez a escolha certa, se você realmente está com o marido, realmente marido, companheiro, aquela pessoa que a gente fala, eu tenho certeza que você não vai passar por esse tipo de problema, porque ele vai ser a primeira pessoa que vai te incentivar neste momento tão complicado. E não complicado pelo fato de você ter filho, não é isso. Mas complicado porque é um momento onde você se depara com mais uma função, digamos assim, né? E aí a gente, claro, fica naquela questão, porque a gente não sabe como vai lidar com tantas coisas, né? E a maternidade, para quem vai ter o filho pela primeira vez, a gente sabe que tudo é novidade, né? Você está vivendo pela primeira vez uma experiência dessa, então é um pouco mais difícil. Mas eu tenho certeza que o marido certo, ele vai te apoiar, vai te ajudar, e a família, né? Como é fundamental aí. Mãe, pai, irmãos, enfim, eles são os primeiros a incentivar também, né? Isso, esse apoio do parceiro, né? É fundamental. Que a gente espera, né, Priscila? Com certeza, né? Por isso que eu falo, o marido é muito importante. Saiba escolher. Porque, assim, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai também junto com aquela criança, né? Porque o homem também, a gente esquece de falar, a gente fala muito da mulher, mas para o homem também é complicado, Sim. né? Porque o homem, ele se depara com uma função que, gente, é a primeira vez, ele não sabe o que é ser pai. Então, ele está aprendendo também ali junto com a mulher. E os dois precisam aprender juntos. É o momento do quê? De parceria. Exato. Né? Eu sempre falo que o casamento é uma parceria. Com né? certeza. E tem que ser bom para os dois lados. Eu sempre falo assim, ó. Para os dois lados. Parceria é bom quando é bom para os dois. Senão não é parceria, é doação. É doação, né? Exato. Não, mas eu também tenho essa mesma opinião. E eu acho que nessa questão dos filhos, por exemplo, da mulher, neste caso, né, que enfrenta a maternidade e tem que enfrentar o mercado de trabalho, é fundamental o parceiro, sim. Porque o parceiro que está do teu lado, ele vai saber te incentivar, ele vai te apoiar no sentido de você decidir, né, às vezes, a situação de como vai ser e te ajudar mesmo. Né? Porque, às vezes, a mulher, eu percebo que muitas mulheres que têm filhos acabam meio que se sentindo sozinhas porque não tem essa parceria. Né? Não tem. Não e tiveram também quando era solteira, não tem quando é casada. Isso né? que eu ia dizer, né? Já não tinha antes. Então, quando chega nesse momento que ela precisa de apoio, ela se sente muitas vezes sozinha, né, em relação a tudo isso. E ela nunca se posicionou nesse relacionamento para dizer o quão importante era a carreira dela. Exatamente. Ela sempre abria mão de várias coisas profissionais para, de repente, agradar o parceiro dela. E ela nunca falou o quanto ela gostaria de crescer profissionalmente, o quanto ela gostaria de viajar, o quanto ela gostaria de ter o cargo XYZ, o quanto ela gostaria de voltar a estudar. Então, ela nunca se posicionou. E aí, de repente, alguém que está ouvindo agora fala assim, ai, Priscila, eu passei realmente por tudo isso, e agora eu decidi dedicar para os meus filhos, meu filho já está na escola, e eu me sinto frustrada porque eu não consigo voltar, que é uma coisa muito comum, viu? As mulheres não conseguirem voltar ao mercado de trabalho. Então, eu sempre digo assim,
para, respira e vamos traçar planos para que você consiga voltar, né? Tire da mente esse eu não consigo, porque isso automaticamente já vai criando um bloqueio nessa mulher. Então, veja por onde você mude a frase do eu não consigo e pergunte a você por onde eu posso começar. Por onde que eu começo? Por onde eu começo? Porque talvez ela tinha um cargo X numa empresa, era uma gestora, há 5 anos atrás. Só que quando ela manda o currículo dela para algumas empresas, as empresas olham, é uma profissional que está desatualizada, porque o mercado mudou. A forma de fazer negócios mudou também, né? A forma de trabalhar mudou. E talvez ela não acompanhou essa mudança. Então, para se enquadrar novamente com aquele cargo que ela tinha, pode ser bem desafiador. Mas ela pode ali, de repente, entender por onde começar, buscar conhecimento, começar a estudar, começar a se preparar para voltar. Talvez um cargo menor, mas começar. Né? Não ter vergonha de recomeçar, né, Mabel? É o que acontece às vezes, né? Mas, gente, tem que ter a humildade suficiente de... Principalmente quando você desatualiza, né? Porque o nosso mercado de trabalho ele muda o tempo todo. Agora, principalmente com o negócio da pandemia, as empresas mudaram, tudo mudou. Então, você também tem que acompanhar o processo, né? Mas aquilo que você falou é fundamental, Priscila. Tudo é possível desde que você consiga se organizar, desde que você tenha consciência plena do que você quer. Isso que você falou é fundamental. O que você quer exatamente, não só profissionalmente, mas da sua vida. Porque também não está errado algumas mulheres que resolvem, logo depois da maternidade, ou elas percebem que elas querem viver o momento de mãe plenamente. Sim, né? está tudo certo. E está tudo certo. Desde que você esteja realmente consciente né? disso e querendo, de fato. Né? Eu conheço pessoas que realmente se dedicaram a ser mães, largaram a ter profissões, carreiras, enfim, e estão felizes da vida, curtindo os filhos. Até quando, eu não sei, gente, porque pode ser um determinado momento, né, que vai chegar, obviamente, onde seu filho já está adulto, adolescente, e, nesse momento, de repente, você muda de ideia, de planos, e você percebe que você quer voltar para o mercado de trabalho. E está tudo bem também. Exatamente. E é nessa hora que você quer falar, não, agora eu quero fazer tal coisa. Eu sempre falo que existem escolhas. E a questão da gente fazer acontecer é muito simples. O que acontece hoje em dia é que as pessoas não querem se movimentar, né? Elas não querem fazer. Então, não adianta você ter consciência se você não toma atitudes. Sim. É a mesma coisa do que a gente está falando, né? Tudo é possível. Sim. Né? Sabe uma coisa bem interessante que eu sempre digo assim para as mulheres, né? Que falam assim, eu larguei a minha carreira por conta dos meus filhos. Eu larguei minha carreira porque eu me tornei mãe. A criança não merece levar essa culpa, esse peso, né? É demais, né? Então, assim, se você largou e porque aí já você começa quis. a criar aquelas crenças limitantes que a Dani estava falando, porque começa na infância, né? O que tua mãe falava para você, o que teu pai falava para você. Isso, gente, lá na fase adulta faz uma diferença. Faz, total. Né? Então, imagina essa criança ouvindo ver a mãe frustrada lá e falar assim, olha, era para eu ser a diretora da empresa X, mas depois que eu engravidei de você e tal e tal. Isso é um peso muito grande. É um peso muito grande. Então, assim, que a mulher realmente assume essa responsabilidade, se ela resolve ali dedicar um tempo para o filho dela, foi porque ela fez essa escolha para ela, né? Não Exatamente. Para o filho. E muitas colocam essa responsabilidade no filho. O filho, gente, a criança está chegando no mundo, ele não tem consciência de nada, né? Ele vai se adequar ao ritmo que essa mãe coloca nele. Isso é verdade. Priscila, foi ótimo o nosso bate-papo, achei incrível. Você vê que a gente passa o tempo, né, gente? Nosso tempo estourando aqui. Priscila, queria que você passasse um último recadinho para quem está nos ouvindo em relação a isso e suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, enfim. Ótimo. O último recadinho é: mantenha-se em movimento, não pare. Água parada dá bicho, mente parada, já se viu, né? Então, muito bem. Então, minhas redes sociais, Priscila Guscuma, me sigam no Instagram, @Priscila Guscuma. Meu canal no YouTube também, Priscila Guscuma. Todas as semanas, segunda e terça, eu posto um vídeo novo lá, sempre falando de desenvolvimento, comportamento e crescimento e sucesso, né? Obrigada, Priscila, mais uma vez. Produção vai preparando a música. Deixa eu só mandar um beijo aqui para o pessoal. Tainá Barreto, ela está falando Jacobina, Bahia. Tem o pessoal da Bahia assistindo o nosso programa. Machixe, Moçambique, Ivan, mandar um beijo para você. Simone, um beijo para você que está acompanhando o programa. Muito bem. Um beijo para vocês todos que estão acompanhando aí nosso programa. Obrigada, Priscila, mais uma vez. Foi muito bom. E é bom que vocês acompanhem aí o Instagram da Priscila, porque ela tem bastante coisa lá, né? Para escutar, para ouvir, enfim. Vamos lá de música e daqui a pouquinho a gente volta.
Já estamos no finalzinho do nosso programa. Hoje o programa com bastante conteúdo. Eu espero que você tenha gostado, né? E quero passar um último recadinho aí. Tem um espetáculo que ele, na verdade, começa, né? Abre a temporada aí amanhã. Insônia. E quero mandar um beijo aí para o pessoal da Morente Forte, eles sempre com espetáculos fantásticos aqui em São Paulo. Lembrando a vocês que esse é online, né? E você pode pegar os seus ingressos gratuitamente no Simpla, tá? simpla.com.br/insônia. E você pega aí seus ingressos, abre a temporada amanhã e vai até o dia 30 de junho. Segunda a domingo, às 20 horas. A classificação é 14 anos, tá? Acima de 14 anos. As sessões extras, às quartas-feiras e os domingos, 16 horas, não haverá apresentações. Lembrando a vocês, então, do dia 14 ao dia 18 de junho, são os únicos dias que não tem essas apresentações. E aí, para saber mais informações, simpla.com.br/insônia, certo? Titus Mambeck, muito legal aí o espetáculo para vocês. Teatro sempre bom, né, gente? Ele alimenta a nossa alma. Mandar um beijo novamente aí para Débora Deiros, que cuida dos meus cabelos, @Estúdio Débora Deiros. Quero lembrar vocês sempre o nosso portal, né? programapointmix.com, sempre com notícias atualizadas. Vai lá, dá uma olhada no nosso portal, sempre com coisas interessantes para você. E dá um like aí na nossa página no Facebook, facebook.com/programapointmix. E 2 vezes ao mês eu estou aí com a minha coluna na revista Live Fashion Magazine, a revista internacional, né, para a Europa inteira. Quero mandar um beijo para o pessoal da revista, livefashionmag.com. Certo? Vou ficando por aqui, gente. A gente se encontra aqui sexta-feira que vem, 3 horas da tarde. Um beijo. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.